E o próximo tema ele está descrito como as empresas têm trabalhado a disponibilidade sob a perspectiva de segurança da informação. Isso é um tema bem relevante. A segurança da informação, desde do padrão inglês lá, 7799, depois virou ISO 17799, hoje a gente tem o guarda-chuva da 27000. Basicamente, são 3 pilares, né? A gente fala de confidencialidade ou privacidade das informações, a gente fala de integridade das informações e tem um terceiro pilar, que é a disponibilidade, que basicamente significa que a informação ela tem que estar disponível o tempo todo para pessoas autorizadas, quando elas desejarem acessar, se a política assim permitir. É o pilar mais negligenciado. Por quê? Porque disponibilidade envolve, geralmente, recurso financeiro. Se a gente está falando de tecnologias dentro de casa, eu preciso, de repente, ter um data center secundário, eu preciso ter uma estratégia que muitas vezes vai envolver custo. Quando a gente está falando no universo de startups e coisas do tipo, onde a gente, não só startups, mas empresas que estão mais orientadas para a nuvem, isso já está no pacote que você está comprando. Ou espera-se que esteja, que aquela estrutura já tem toda uma condição de alta disponibilidade. E aí, quando a gente fala de segurança da informação, existe também uma coisinha importantíssima que se chama plano de continuidade de negócios e recuperação de desastres, né, que a gente entra muito no pilar de disponibilidade. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês se existe, primeiro, um plano de continuidade de negócios estruturado, se ocorrer um incidente, um desastre ambiental, por exemplo, a empresa sabe exatamente quais são os passos que precisam ser seguidos, formal, informal, enfim, eu queria ouvir um pouquinho como que vocês têm tratado a disponibilidade. E por que isso? Porque a gente está, evidentemente, mais dependente do digital. E isso não tem volta, né? Então, a pauta de disponibilidade ela precisa ser melhor tratada nas empresas. O minuto parado, a hora parada, tem custo. E muitas vezes o custo, e a gente tem lá na OSTEC algumas calculadoras de produtividade, de tempo parado e etc., que às vezes o custo, 1 hora ou alguns minutos parado de uma indústria, você paga tranquilamente a estrutura redundante necessária para que aquilo fosse evitado. Queria ouvir vocês um pouquinho com relação a esse tema. Então, existe... Do lado, só por garantia. Valeu, obrigado. Isso é alta questão disponibilidade. Da disponibilidade. Eu tinha um backup, graças a Deus. A gente tem a questão de disponibilidade inversa, né? Porque as coisas que estão na nuvem, praticamente todas têm uma redundância gigantesca. A gente toma um cuidado quando está falando de fornecedores que tenham redundância. Os nossos servidores têm todo um cuidado de redundância, backup e o infinito do que possa existir nesse sentido. Mas a gente tem outro problema, né? Hoje, uma hora parada da minha empresa sem internet, ou 1 hora sem internet da minha empresa deve custar uns R$1.000 e poucos para a gente. Eu perco R$1.000 e poucos de produtividade a cada hora sem internet. Porque tudo é via internet. Se não tiver internet, talvez os programadores consigam programar por algum tempo sem internet. Mas o resto da empresa não funciona. Então a gente teve que tomar um cuidado gigantesco com a disponibilidade inversa, da gente estar disponível a internet para conseguir ter acesso. A gente tem fibra com redundância, se cortarem a fibra de um lado e no outro, a gente contratou o máximo que existia na cidade em termos de disponibilidade, de acesso, para garantir que a gente tenha acesso à internet com uma qualidade alta e com uma garantia em termos de risco assim, quase nenhum, de a gente ficar sem internet. Né? Esse foi o primeiro passo. E o segundo ponto é que a gente tem um plano muito claro de continuidade na questão de que a gente pensou desde o início, a gente é paranoico, a gente veio da área de segurança, de assim, cara, se a gente precisar iniciar todo o sistema, como eu falei há pouco, né, no início aí, em outra sala com computadores zerados, em um dia está tudo funcionando. A gente consegue fazer isso graças a ser tudo na nuvem.
Então a disponibilidade é imediata de qualquer lugar que tenha internet, precisa ter um mínimo de internet para os sistemas funcionais, tendo essa internet, poder ir da minha casa, da minha DCL, botar todo mundo para trabalhar lá, e eu acho que dava conta das 30 e poucas pessoas que a gente emprega hoje, né? Mas é uma questão que a gente tem cuidado com muito carinho desde o início, porque a disponibilidade em alta qualidade afeta diretamente a produtividade, no nosso caso, porque, por exemplo, uma ligação telefônica roda via VoIP, todas as nossas ligações rodam via VoIP. Se a conexão tiver uma baixa disponibilidade, a efetividade da ligação do comercial que vende vai diminuir, que vai diminuir a conversão de novos clientes, eu vou vender menos e vou perder dinheiro, né? Então, para a gente é um vetor bem importante a disponibilidade da internet e do nosso pessoal para a internet. Do outro lado, claro, internamente, a gente fez tudo o possível para não existir nada que seja dependente interno. Então, a gente acabou terceirizando e virtualizando, botando em cloud tudo que podia ser possível. Eu acho que, inclusive, nesse mês está sendo desabilitado o último servidor que existia local na nossa rede. Não vai existir uma máquina da qual dependa a rede inteira. Nada. Tudo é virtualizado e paralelizado em nuvem, seja nuvem local com provedor em data center, seja nuvem na web, para a gente garantir que nada afete que possa fazer a gente ficar sem internet. No nosso caso é isso. Assim. Mesma coisa da indústria, né, Alisson? O nosso caso é completamente oposto, né? A Chus é uma empresa hoje que ela não tem nada na nuvem. É tudo in loco, né? A gente tem algumas diferenças para o teu cenário. A empresa investiu em 2013 numa sala-cofre, um data center com anti-chama, sistema de combate de incêndio, top de mercado que vai encontrar aí em data centers que hospedam serviços, é o que a gente tem hoje na empresa. E os recursos que a gente tem, é um lema que a gente usa, quem tem um não tem nada, né? Então, eu acho que o que a gente não tem, no mínimo 2 hoje, são recursos que, se der problema e ficar um dia inteiro fora, não vai ter impacto para a empresa. Como servidores de TI, um servidor de uma console antivírus, um servidor de um WSUS, que é um servidor de atualização das estações, isso, se ficar fora, não impacta a empresa. Então, nesses casos, a gente não tem contingência. O restante, no mínimo, vai ter 2. Servidor de e-mail, por exemplo, se a gente for contar, eu acho que tem 10. Então, só servidores de e-mail. Então, tudo é redundante, exceto a gente não tem um data center secundário, né? Então, a empresa ela investiu um valor considerável nesse data center e ela já pensa em investir no novo data center numa outra planta que a Chus tem próximo onde é o endereço em Joinville, que a Chus tem em Joinville na Dona Francisca, e na Rui Barbosa ela tem um centro de distribuição. Então, a empresa pensa no futuro construir um outro data center lá. Mas nesse primeiro momento é do jeito que está, apenas com toda a quantidade. Se der um data center, ele tem todos esses requisitos que eu falei, ele fica embaixo de uma laje gigante, de um prédio em cima, então tem que cair o prédio, tem que cair tudo em cima do data center para acontecer um desastre. Mas se isso acontecer, o que a gente faz? Bom, digamos que o prédio cai em cima do data center e vá tudo para o espeto. A gente vai ter que recomeçar tudo do zero e restaurar o backup que fica salvo em fita dentro de um cofre. Só que para você restaurar, você vai precisar ter uma estrutura para você restaurar. Entendeu? Então, diferente do teu caso, que tu falou que vai lá e um dia tu põe no ar, no nosso caso, nós levaríamos talvez semanas, talvez mais de um mês. Entendeu? Não tem como a gente precisar como se isso acontecer. A chance disso acontecer é remotíssima, mas se caso acontecer passar um furacão aí, né, passou na Flórida, enfim, caiu o prédio lá em cima e destruir tudo, vai ter que, digamos que, começar a empresa do zero, né? Aí, se tu parar para pensar, a Chus hoje ela emite um número de nota, cara, absurdo, que entra e sai de nota fiscal, caminhão com matéria-prima. Então, a gente teve um incidente há um tempo atrás, uma atualização do nosso fabricante de antivírus, que ele impactou algumas máquinas, inclusive máquinas que aí a máquina não subia mais, não inicializava mais. E isso impactou a entrada de matéria-prima para a fábrica produzir. Isso deu 1 hora de parada, isso já deu um prejuízo enorme, né? Em 1 hora de parada. Aí tu imagina um caso desse, que tu pode levar semanas. Então, a empresa praticamente pode até fechar as portas, dependendo do que aconteça, entendeu? Então, sim, porque tem contratos que tu tem que entregar
tal peça em tal lugar, e se tu não entregar, tu paga uma multa que é milionária e quebra a empresa, não tem como. Então, assim, o plano de continuidade de negócio numa situação extrema como essa, a gente não tem nenhum plano de continuidade. Quando eu digo que não tem um plano que, para existir o plano, na minha opinião, tem que ser algo formal, escrito, homologado, com tempos, qual o tempo que você precisa disso no ar, qual o tempo aceitável, porque quanto menor o tempo, vai ser maior o teu investimento. Eu preciso que se acontecer um desastre hoje, esteja pronto em um dia. Meu amigo, então, peraí, então tu vai ter que construir o data center, botar toda a estrutura lá. Então, tudo é relacionado ao investimento. Então, assim, hoje, o plano de desastre recovery, a gente tem alguns processos que se der algum problema na parte de tecnologia, a pessoa roda manual. Mas são processos, por exemplo, como é que tu emite uma nota hoje de forma manual? Não existe mais. Entendeu? Então, assim, alguns processos que são críticos, tirando a nota fiscal, vai rodar manual. Mas, digamos, num desastre desse, nem manual roda, porque não vai acessar o banco, não vai conseguir startar nada manual. Então, enfim, no nosso caso é bem diferente do de vocês, é bem mais complexo, né? Então, assim, nesse momento, só quando tiver um outro data center com toda a infraestrutura replicada, né? Porque para restaurar precisaria da infraestrutura toda para subir os dados.